Bom dia, meus amados, meu irmão, minha irmã, você que ouve a minha voz, você que nos assiste. Gostaria de começar esse momento fazendo uma oração ao nosso Deus, agradecendo a oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos para estudar a sua palavra. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Amantíssimo Deus, bondoso Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer lições preciosas acerca desse trecho da Tua palavra que vamos estudar. Se conosco, abençoe-nos e nos guardes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aí no curso básico de vida cristã, fazendo o panorama histórico do Antigo Testamento. Então, assim, curso básico de vida cristã. Então, todo curso ele tem, vamos dizer assim, uma bibliografia, ele tem um material de estudo, né? E no que se diz respeito a curso básico de vida cristã, eu não vejo outro material que nós possamos ter como espinha dorsal que não seja a palavra de Deus. Vamos lá em 2 Timóteo 3, dos versículos 14 ao 17. Notem que eu disse que a palavra de Deus, a Bíblia, é a espinha dorsal do estudo sistemático da vida cristã. Não estou dizendo que outras literaturas, que outros materiais não possam ser usados, desde que se mantenham fiéis e não sejam contraditórios ao que a palavra ensina. É importante que se frise isso. Então, lá no versículo 14 da carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como é que nós vamos saber o que o Senhor quer de nós? Lendo e estudando a sua palavra. Confirmando o que eu acabei de dizer, nós temos também outras literaturas que dão apoio ao tudo que nós estamos estudando. Nós estamos estudando aqui o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia e também estamos estudando esse livro, A História de Israel. E lógico e evidente, a espinha dorsal do estudo, que é a palavra de Deus. Seja ela no papel, seja ela no smartphone, seja ela no pergaminho, seja ela no papiro, enfim. O importante é a essência do que está escrito lá. Então hoje nós vamos estudar a ocupação de Canaã. Ela está descrita lá no livro de Josué. Quem foi Josué? Ele nasceu no Egito, era da tribo de Efraim. Outra forma do seu nome era Oséias. Moisés o chamou assim. Afinal da vida, Moisés pediu a Deus que designasse um homem para ficar à frente do povo, a fim de ser o seu sucessor. A gente viu que era facinho para Moisés conduzir essa turma, né? Então a gente viu o que Moisés passou, quão penoso foi para Moisés andar com essa turma toda, a partir do momento que eles saíram do Egito, conduzi-los pelo deserto. A gente vê que o povo era tão complicado que tem um relato bíblico que eles passaram pelas experiências maravilhosas lá na terra do Egito, eles foram preservados no decurso daquelas 10 pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto,
E depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de ver todo o benefício, todo o poder de Deus em prol deles, depois de atravessar o Mar Vermelho, 3 dias depois, o que eles já estavam fazendo? Lá, ó, reclamando no pé da orelha lá de Moisés, coitado. Então, assim, era esse o pano de fundo, era isso que Josué ia enfrentar na condução desse povo. E aqui está o relato. A gente vai andar bastante, a gente vai ler bastante a Bíblia nesse encontro. Então, Números 27, de 12 a 18. É esse texto que relata isso que a gente acabou de falar. Moisés pedindo um sucessor. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Pouco antes de Moisés morrer, né? Porque Moisés recebe a notícia de que ele vai ver a terra e não vai entrar na terra. Isso foi em decorrência do quê? Daquele episódio lá nas águas de Meribá, que ele não aguentou a perturbação do povo na cabeça dele. O que ele fez? Ao invés dele falar com a rocha, ele se revoltou e fez o quê? Ele bateu na rocha, ele desobedeceu a Deus. Então, porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, foste rebelde a meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. A gente vê que Moisés, apesar de tudo aquilo que ele sofreu, ele amava o povo. Apesar de tudo aquilo que o povo fazia ele passar, ele amava o povo. Que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E apresenta-o diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença dele. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E assim foi feito. Então, assim, toda aula de escola dominical, todo estudo de escola dominical, eu sempre fui acostumado a ter aquela coisinha, aquela formalística de qual é o texto áureo da lição de hoje. E assim, eu não consigo ver um estudo da escola dominical sem ver um texto áureo. Então, o texto áureo, para isso, para esse momento da conquista da terra, disso que a gente está estudando, está lá em Josué, capítulo 1, de 8 a 9, em que Josué, para que ele possa andar nessa empreitada, para que ele se prepare. Então Deus fala para ele lá, e louva a Deus pela riqueza da palavra de Deus, que ela é tão atual, que isso serve para nós hoje. Se você for olhar isso que o Senhor fala para Josué naquele momento, é o cerne da nossa vida cristã hoje. É exatamente para isso que nós fomos chamados. Diz lá o Senhor a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso foi para ele falando para Josué. Qual é a mensagem do Evangelho para nós hoje? Da mesma, que não se aparte da nossa boca o livro dessa lei, a pregação do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Antes, medita nele dia e noite. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando a palavra, nós estamos meditando na palavra, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ou seja, a palavra de Deus, ele é um livro de conhecimento, mas também é um livro que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Em conquistar a terra? Sim, mas principalmente em fazer a vontade do Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então,
esse é o pano de fundo, é nesse contexto que Josué está para cumprir essa missão. E é importante dizer que a posse da terra, ela já estava garantida. Aquilo ali não foi algo que nasceu em decorrência da escravidão que o povo estava passando no Egito. Isso não foi uma fuga por conta daquela escravidão. Isso já estava prometido antes do povo de Israel ocupar a terra, ficar cativo no Egito, antes desses 430 anos em que lá ficaram. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então nós vemos a promessa do Senhor acerca da posse daquela terra antes do período de escravidão no Egito. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E a confirmação disso lá em Êxodo 33, de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Ou seja, a confirmação de Deus ali para Moisés. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, ou seja, aquela turma toda lá que estava ocupando a terra no período dessa escravidão de 430 anos. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ou seja, Deus também sabia que o povo de Israel não era um povo extremamente fiel à sua palavra. Ele também sabia que havia desvios ali. E infelizmente a gente vai notar ao longo do curso, ao longo da história de Israel, que esse comportamento infelizmente não ficou restrito a esse período que nós estamos estudando. Infelizmente a gente vai ver que o povo de Israel, ele se mostrou infiel a toda essa misericórdia do Senhor ao longo da sua história. Mas a gente vai estudar isso pormenorizadamente à medida que o curso for avançando. Então está aí o mapa da Terra Prometida. Está ali a Síria, a Fenícia, Amon, Moabe, Edom, enfim, todas essas nações que são citadas. Então vamos lá no relato dessas nações. Está lá em Josué, capítulo 3, de 9 a 10. A gente vai passear bastante pela Bíblia, a gente vai ler bastante. Então, disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais a Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, toda essa turma que está aí descrita na porção do mapa que está aí no material. E aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Agora, por que essas nações elas tinham que ser extirpadas, elas tinham que ser retiradas dessa porção, dessa terra? Por que não era possível conviver com essas nações? Quais eram as características desse povo? Esses povos que ocupavam a terra de Canaã compartilhavam de uma rejeição da graça de Deus e viviam uma consequente decadência. É um outro relato que a gente vai ver na história do povo de Israel. A orientação clara, direta, cristalinamente clara, para que o povo de Deus não se misturasse a nações pagãs, para que eles não se contaminassem com tais práticas que eram abominações ao Senhor. E ao longo da caminhada na história de Israel, a gente vai infelizmente notar também pelo relato bíblico que nem sempre isso foi obedecido.
Então, eu não vou ler o relato, que é um relato tanto quanto extenso. Eu vou pegar só essa primeira parte aqui de Deuteronômio 18, de 9 a 13, mas depois vocês leiam lá o capítulo 18 e 20 de Levítico, onde estão listadas as práticas abomináveis dessas nações, entre as quais estavam lá, eles sacrificavam crianças, eles faziam todo tipo de feitiçaria, ocultismo, uma prática que era prostituição cultural, relatada na depravação sexual e além de outras coisas. Então vamos lá para o relato de Deuteronômio 18, de 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, ou seja, práticas condenadas por Deus, já descritas anteriormente. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha. Eles sacrificavam crianças a falsos deuses, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. É a mensagem que o Senhor traz para nós hoje. O Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, é o gabarito. É a Ele que nós temos que seguir, é nele que nós temos que espelhar. A Bíblia costuma dizer que o senhorio de Cristo, Cristo é Senhor, Cristo é supremo, Cristo é todo-poderoso, mas Ele não é tirano, porque em tudo Ele foi provado, em tudo Ele nos deu o exemplo. E é por isso que nós podemos segui-lo sem ter nenhum tipo de dúvida. E aí, eles saem da terra, passam pelo deserto, Josué sucede Moisés, e aí começa a empreitada propriamente dita. E aí, Josué manda 2 espias para olhar a cidade de Jericó. Acho que todo mundo já conhece essa história. E é impossível a gente ler a história da invasão de Jericó sem falar de Raabe. E aqui nós temos, infelizmente, uma interpretação deturpada de um episódio acontecido nessa história que remete muita gente a um erro muito grave. Muita gente encontra nesta passagem justificativa para, dependendo da situação, justificar uma mentira. E o evangelho não é aquela coisa de os fins justificam os meios. Dizem que essa frase, eu fui lá ver, né? Dizem que é a questão de Maquiavel, aí depois eu fui pesquisar, vi que a frase também não é de Maquiavel, dizem que é um tal de um pesquisador, de um poeta romano lá chamado Ovídio, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a Bíblia diz é que os fins não justificam os meios. Está lá em Hebreus 11, de 30 a 31. Raabe, ela não foi poupada porque mentiu. Muita gente usa isso como justificativa para, dependendo da mentira que seja contada, ter a justificativa. Então, os fins, dependendo do que servia a mentira, ela pode ser contada. Não, a palavra de Deus não dá esse... Não justifica isso. Então, vamos lá. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, não por ter mentido. A meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe não foi abençoada, não foi poupada por ter mentido. Ela foi poupada apesar de ter mentido. Assim como nós, que não somos perfeitos,
também pecamos. E apesar dos nossos pecados, nós não perdemos a nossa salvação, porque a salvação não é mérito nosso, é mérito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, assim como não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação, naquela situação lá, não havia nada que Raabe poderia fazer ou deixar de fazer para que Deus cumprisse o seu desígnio. Então é muito importante que esse engano, muitas das vezes colocado por algumas pessoas, seja desfeito. Então vamos aí, aqui tem um relato dessa situação de Raabe. E foram aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Ou seja, então os homens daquela cidade souberam que tinha gente ali espiando, foram lá para ver, ela mandou eles embora, e aí vem a Bíblia falando o porquê dela ter sido abençoada. Olha só o comportamento que ela tem, o que ela pensa acerca do Senhor, que vai corroborar lá com o que foi dito em Hebreus, a fé de Raabe. E disse aos homens, ou seja, vale lembrar que ela é de outra nação, ela ouviu dizer o que Deus tinha feito, ela ouviu dizer o que o povo de Israel tinha experimentado, e mesmo assim ela creu. Ao passo que muitos que viram, que viveram o que Deus tinha feito, não tinham a mesma fé. Então, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ou seja, ela sabia que Deus estava com aquele povo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela ficou sabendo disso. E tinha gente que atravessou o Mar Vermelho e não tinha ainda a fé no Senhor Jesus. Em Deus, melhor dizendo, na época. Quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, ou seja, ela estava sabendo de tudo que já tinha acontecido, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então era isso que estava no coração de Raabe. Ela sabia que Deus era com aquele povo. Portanto, mentira, não importa qual ela seja, é pecado. Não há nada que justifique a mentira no comportamento do cristão. Tanto é que a gente vê as antíteses, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, para mentir. E quem é o pai da mentira que a Bíblia nos diz? O diabo. E quando a palavra vai falar acerca de Jesus, uma das alusões que a palavra faz acerca de Jesus, lá em João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.